Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. Na aula de hoje falaremos sobre o método Branch and Cut. Vocês estão ouvindo aí a música Sonhei, do Lenine. A versão aqui é do Festival Mucho 2021. Bom, vamos lá. Eu disse que o nome da música é Sonhei, mas eu nem sei se é mesmo. Eu acho que é, né? Não tem aqui no título do vídeo. Bom, olá pessoal, espero que estejam todos bem. É só conferir aqui para ver se está gravando. Tá bom, vamos lá. Então, a gente, na aula retrasada, a gente falou do método Branch and Bound. Na aula passada, a gente falou do método de planos de corte. Nessa aula, nós vamos juntar as duas coisas, tá bom? Então, na verdade, aí a parte teórica vai ser fácil para vocês. E aí eu vou, no final vou mostrar a parte teórica aí relativamente rápido e aí a gente já vai ver a implementação, tá bom? Uma implementação básica disso aí, né? Bom, então vamos pegar a descrição do algoritmo como está lá no livro, né? Então vocês vão ver aqui que a descrição ela é bem parecida com a descrição do Branch and Bound que a gente viu, só que agora ela vai ter um passo adicional aqui, que é esse passo 5, tá? Então vamos relembrar aqui qual que é a descrição do algoritmo, né? Então no começo eu tenho esse L aqui, ó, que é a lista dos nós, tá? Que eu tenho que explorar da minha árvore de Branch and Bound. E um nó, ele significa, o que ele representa, né? Ele representa quais são as variáveis que eu tenho que fixar, tá bom? Porque aí eu fixando as variáveis, né? Vamos supor que é um programa inteiro que tem variáveis binárias, né? Então eu só posso fixar em 0 ou em 1, né? Então, em cada nó vai ter lá um conjunto de variáveis que eu tenho que fixar em 0, um conjunto de variáveis que eu tenho que fixar em 1, e aí, fora essas que eu tenho que fixar, as outras elas vão ter valor possivelmente fracionário, né? Porque a gente vai resolver a relaxação linear disso, certo? Então, cada nó representa isso para a gente, tá? Ele tem essa informação, são as variáveis que a gente tem que fixar, e aí associado a ele vai ter então um programa linear que a gente tem que resolver, tá bom? E aí esse N0 é o nó raiz, tá? Então no nó raiz não tem nenhuma variável fixada, e aí o que a gente tem que resolver então é a relaxação linear do nosso modelo inicial, tá bom? Aí o Z barra aqui, barra embaixo, é o limitante inferior, tá bom? Vocês lembram que o Branch and Bound a gente trabalha com um limitante inferior e um limitante superior, né? Quando bate, né, o limitante inferior bate com o superior, o algoritmo termina, né? Lembrando que assim, o que a gente quer é encontrar uma solução ótima, né? E aí a gente vai estabelecendo esses limitantes, o inferior e o superior. Então, por exemplo, se o limitante inferior é 10 e o limitante superior é 50, eu sei que o valor ótimo está entre 10 e 50. Pode ser que seja 10, pode ser que seja 50, pode ser que seja 20, 30, enfim. Tá bom? E o algoritmo só vai parar quando ele tiver certeza que ele tem o ótimo. Ele só vai ter essa certeza quando ele bater lá o limitante inferior com o superior. Tá bom? Aí então no começo o limitante inferior pode ser menos infinito ou pode ser o valor de alguma solução viável que você encontrar do teu problema, né? Através de alguma heurística, né? Que é o que a gente vai fazer aqui agora na implementação, né? Então só relembrando isso, né? Que é assim, vamos supor que você quer resolver o problema do caminho mínimo, né? Então você está indo de um
um lugar até o outro e aí você quer o caminho de comprimento mínimo. Aí você encontra uma heurística lá que fala para você que tem um caminho de comprimento 30. Então, isso para você vai ser um limitante inferior, certo? Porque se você tem um caminho de tamanho 30 na mão, você sabe que o ótimo, ele vai ser no máximo. Não, desculpa, eu falei limitante inferior, né? É que é limitante inferior no caso de problema de maximização, né? Eu estava falando de caminho mínimo, aí é minimização. Vou pensar aqui num de maximização. É, vamos falar já do eu já vou falar do problema, vai, que é o problema que a gente vai usar na nossa implementação. Aí ele já fica como exemplo aqui quando eu for explicar o algoritmo. Então, vamos só relembrar aqui que é um problema que eu já contei para vocês, né, que é o problema da mochila binária. Então, como que é o problema da mochila binária? Eu tenho uma lista de N itens, tá? E aí cada item I, né? Ele tem um valor I e ele tem um peso WI, tá bom? Aí o que que eu quero? Eu quero maximizar a soma dos itens que eu vou escolher dentro dessa lista, só que os itens que eu escolher não pode ultrapassar a soma, né, dos pesos deles, não pode ultrapassar a capacidade da mochila, tá bom? Então o que é dado para mim como entrada? Capacidade da mochila, o valor e o peso de cada item, tá? E aí eu preciso escolher um subconjunto de itens que não ultrapasse a capacidade da mochila e que maximiza o valor aqui, tá bom? Então esse é o problema aí da mochila binária, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, um subconjunto de itens lá que não passa da capacidade da mochila e que a soma tem valor 30, então eu sei que qualquer outra escolha que eu tiver, não é qualquer outra escolha, eu sei que a escolha ótima, então a melhor escolha que eu tenho para fazer, ela vai ter um valor pelo menos 30, né? Porque eu já tenho uma escolha que tem valor 30 na minha mão, pode ser que eu encontre uma melhor, mas como eu tenho a 30, eu já sei que pelo menos o ótimo vai ser pelo menos 30, tá bom? Então de repente você roda uma heurística lá e descobre lá uma solução viável, aquilo vai ser o teu limitante inferior, tá? Então sempre solução viável é limitante inferior, tá? Quando a gente está falando de problema de maximização, tá bom? Então se você não tiver heurística, você põe um limitante inferior aqui, menos infinito. Se você tiver uma heurística, você vai ter um valor aqui concreto para colocar. E aí o x asterisco, vamos ignorar esse y aqui, tá? Lembra que lá no livro o y são as variáveis que podem ter valor fracionário e o x são as variáveis que tem que ter valor inteiro, né? Agora, para simplificar, vamos pensar que a gente está trabalhando com um modelo que só tem variáveis inteiras, então não tem esse y aqui, tá bom? Então, o x asterisco é a solução então que você encontrou aqui, né? É a melhor solução que o teu algoritmo encontrou ao longo de toda a execução, tá bom? Então, no começo, ele não encontrou solução nenhuma ainda, então fica esse conjunto vazio. Se você tiver rodado a heurística e encontrou um valor aqui, aí o x asterisco vai ser essa solução que você encontrou aí com a tua heurística, tá bom? Então essa aí é a inicialização, tá? Aí depois vai ter um laço aí, né? Que é o que vai checar a condição de parada e aí a gente fica voltando aqui para esse passo 1 aqui, dependendo das condições a gente volta para esse passo 1, por isso que eu estou falando que é um laço aqui, tá? Então qual que é a condição de parada aqui? Ó? Tem que ver se tem nó lá da árvore de branch and bound que ainda não foi explorado, tá? Então se a lista de nós estiver vazia é porque eu já explorei todos os nós. Então se eu já olhei todos os nós, aí a melhor solução que eu tenho na mão, melhor solução viável, né? Ela vai ser ótima, tá bom? Então, mas se ainda tiver nó para explorar, então eu ainda não sei se essa solução é ótima, né? Aí eu tenho que selecionar um nó dessa lista aqui, tá bom? Então NI aí vai ser o nó que eu vou arrancar dessa lista de nós
que ainda não foram explorados, certo? Pessoal, eu também assim, eu tô contando que vocês lembram da aula de Branch and Bound, tá? Assim, quem não assistiu essa aula do Branch and Bound, ou então não lembra, é melhor voltar lá e ver de novo, tá? Porque eu tô dando explicações aqui meio rápidas só para lembrar vocês, tá bom? Quem não conseguir acompanhar aqui por essa explicação, volta lá na aula sobre Branch and Bound, tá bom? Aí beleza, vai para o passo 3 aqui. Resolve o programa linear é, que está atrelado aqui a esse nó, né? Ou seja, ele vê lá quais são as variáveis que tem que fixar e tudo, né? E fixa, e, e aí resolve o programa linear. Aí, se for inviável, volta para o passo 1, tá? Porque pode ser que você fixou lá uma variável em 1, outra em 0, lá fixou de um jeito que ficou inviável, né? Aqui no caso da mochila, o único jeito de acontecer isso seria se você fixasse em 1 variáveis que correspondem a itens cuja soma estoura a capacidade da mochila. Então, se você tiver num nó que acontece isso, vai dar inviável lá o programa linear. Mas pode acontecer, né? Beleza. Se não, então, ou seja, se resolveu, encontrou uma solução ótima, tal, é, porque aqui, bom, vai, só sendo um pouco chato aqui, o programa linear, ele pode ser inviável, mas ele pode ser também ilimitado, né? Quando não tem solução ótima, porque você sempre consegue ir melhorando a função objetivo e o algoritmo nunca para, né? Isso aí, enfim, a gente nem viu esses detalhes aqui quando eu falei para vocês lá do método simplex e tal. Eu acabei não entrando nesses méritos, mas é uma coisa que pode acontecer também com o programa linear, né? É, enfim, aqui no caso do problema da mochila, é o da mochila binária, né? Ou você coloca o item ou você não coloca, tá? Então, tipo, não tem como isso aqui dar ilimitado, tá? Mas vamos supor que você pudesse colocar a quantidade qualquer aqui do item. E aí vamos supor que tivesse um item aqui com peso negativo e com valor positivo. Aí quando eu fosse resolver a relaxação linear, ia dar ilimitado, porque tipo eu posso, como o item ele tem peso negativo, eu poderia colocar quantas vezes eu quisesse o item na mochila e isso sempre e o valor dele positivo, então eu sempre ia ganhar alguma coisa na função objetivo fazendo isso e o programa linear ia ser ilimitado, tá bom? Então é claro que né, assim, no caso da mochila binária não tem problema, porque você pode escolher o item no máximo uma vez. Mas se não fosse a mochila binária, se eu pudesse colocar várias vezes o item, aí eu teria que especificar lá para o usuário que o peso não pode ser negativo. Porque se acontecesse essa situação aí que eu falei, poderia dar ilimitado lá no programa linear, tá bom? É bom a gente saber essas coisas, porque às vezes dá pau lá no nosso código, né? Aparece lá um. Não é nem no nosso código, às vezes a gente vai gerar uma instância e aí gera uma instância de um jeito esquisito lá, e aí o negócio dá ilimitado lá, a relaxação linear dá ilimitada e a gente não tem nem ideia do que está acontecendo, né? Então, sabe, é bom a gente saber essas coisas. Mas vamos voltar aqui para o que eu estava falando. Então, eu resolvi o programa linear e aí se eu encontrei a solução ótima, então vai ser esse xi, né? Vamos ignorar o yi. Então xi é a solução ótima aí desse programa linear i aí. E aí o zi vai ser o valor dele na função objetivo. Aí agora eu vou ver se eu posso fazer alguma poda, né? Então uma poda aqui que eu posso fazer, se essa relaxação linear aqui, o valor dela já deu menor ou igual ao meu limitante inferior, eu já vou fazer a poda por limitante, porque esse valor aqui dessa relaxação linear está me dizendo qual é o limitante superior nesse nó da árvore, né? Ele está falando assim, ó, no máximo a melhor solução que você vai encontrar nessa parte aqui da árvore
vai ser ZI no máximo. Aí você vai falar, tá, mas eu já tenho uma solução aqui que é maior ou igual a ZI. Então, tipo, eu não preciso procurar, certo? Então eu posso podar, tá bom? De novo, tá? Tô explicando rápido aqui, porque, enfim, quem não lembrar disso aqui, volta lá na aula do Branch and Bound. Aí, vamos supor então que passou por essa poda aqui, então não podou. Aí, vamos ver aqui, ó, se a solução então se a solução é inteira, né? Então, se ela é viável do Mixed Integer Linear Program, né? Ou seja, o x aqui é inteiro. Então, esse cara aqui, agora eu vou guardar essa solução, né? Porque, tipo, ela é melhor do que se ela passou desse if aqui é porque ela é maior do que o meu limitante inferior, né? Se ela é maior do que o meu limitante inferior e ela é inteira, então eu melhorei o meu limitante inferior, porque isso aqui é uma solução viável, certo? Então eu copio aqui, ó, no z barra eu copio o zi e no x asterisco eu copio o xi, tá bom? E aí eu volto para o passo 1, porque a solução é inteira, né? Então é a poda por integralidade, né? Quando o programa linear é inteiro, maravilha, eu não preciso, né, continuar, né? Eu já tenho a solução ótima para esse nó aqui da árvore, né? Então eu podo o nó, não vou continuar explorando ele para baixo. Caso contrário, aí até aqui vocês já viram, certo? Aí no que vocês viram, o caso contrário ele iria aqui para o passo 6 aqui, que é o branch, né? De encontrar lá a variável. Eu vou ler esse passo aqui, tá? Depois eu volto e leio o 5. Só para vocês lembrarem. Então o que é o branch? Construa K programas lineares, onde K é maior ou igual a 2. Então, no nosso caso, vamos pensar aqui no caso mais simples, que é o que eu vou mostrar para vocês aí na implementação. O K vai ser igual a 2, tá? Porque a gente vai ter um programa binário, né? Então, as variáveis são binárias. E aí a gente, né, quando for fazer esse branch aqui, a gente vai criar um ramo aqui para fixar a variável que a gente vai selecionar lá. Uma variável que tem valor fracionário, né? A gente vai fixar em 0 para um lado e em 1 para o outro lado, tá bom? Então esse K vai ser igual a 2. Então a gente cria então dois programas lineares, né, com a região viável aí menor do que aqui, esse passo aqui é um pouco chato de explicar, né? Assim, né? A gente precisa criar duas ramificações na árvore que elimina a solução fracionária desse nó, tá? Então, quando a gente resolveu aí o programa linear, se passou por aqui é porque não é inteiro, né? Então tem variáveis que são fracionárias, né? Aí então eu escolho uma dessas variáveis fracionárias para fazer o branch, e aí num PL aqui eu vou falar que essa variável tem que ter valor 0. No outro PL eu vou falar que essa variável tem que ter valor 1. Tá? Tô pensando aqui no caso de variáveis binárias. Ou seja, ela tinha valor fracionário no nó aqui que era pi, né? Vamos supor 0,5. Né? Então essa solução ela já está eliminada dos dois lados, porque tipo, de um lado essa variável vai ter que ter valor 0, do outro lado ela vai ter que ter valor 1. Né? Então, tipo, eu cortei essa variável, eu cortei essa solução, tá? Então, uma coisa que tem que acontecer essa solução aqui, xi, ela não pode estar contida nem no lado esquerdo, nem no lado direito, tá? Nem na ramificação que você vai fazer para a esquerda e nem na ramificação que você vai fazer para a direita, certo? Senão também não vai servir para nada aí fazer essa ramificação. Agora, quando você fizer a união das soluções viáveis que estão na ramificação da esquerda com a direita, tem que ser todas as soluções viáveis lá do teu problema original. Você não pode estar perdendo nenhuma solução viável com isso, tá bom? Então, simplesmente o que você vai fazer é assim, por um lado você vai olhar para todas as soluções viáveis em que um determinado item lá não é escolhido, e para o outro lado da ramificação você vai olhar para todas as soluções viáveis em que aquele item é escolhido,
certo? Então você meio que dividiu o espaço de soluções viáveis em dois, certo? Então é isso que você tem que fazer aqui nessa etapa do branch, tá bom? Aí o algoritmo é isso, né? O algoritmo que a gente tinha visto é isso. Aí ele volta, né, pro passo um, ou seja, continua o laço aqui de selecionar um nó, né? E se tiver, né? E aí fazer tudo de novo, certo? Agora, no branch and cut, o que vai aparecer aqui, ó? Antes da gente fazer o branch, né? Então a gente estava aqui no passo em que a gente tinha resolvido o programa linear, né? Então só retomando aqui, ó. A gente tinha resolvido o programa linear, a gente tinha encontrado a solução ótima para ele, né? Aí a gente viu se dava para podar, né? Poda por limitante, poda por integralidade e tal. Não conseguiu podar nenhuma nem outra. Aí aqui o que eu faço agora? Eu vejo se eu consigo adicionar alguns planos de corte lá no meu programa linear, né? Aí aqui eu posso colocar qualquer tipo de corte, ó, corte genérico ou corte específico. Tá? Então o que é um corte genérico? É o corte que vocês viram lá, um exemplo, né, de corte genérico, é o corte que eu mostrei para vocês lá de Gomori, né, corte de Gomori. Então eu posso pegar aqui essa solução fracionária e colocar corte de Gomori, né? É um tipo de corte que eu poderia fazer, tá? Então aqui ele estava falando assim, ó, decida, né, se você quer tentar colocar corte ou se você já vai para o branch, tá? Porque você não é obrigado a colocar corte, tá? Você pode é, decidir assim, eu quero colocar corte ou não quero, tá bom? Então o algoritmo você pode calibrar ele de algum jeito aí para tomar essa decisão, tá bom? Então você não é obrigado a ficar colocando corte aqui enquanto der. Você pode parar antes disso. Então você fala, eu vou colocar um corte de Gomori aí. Pau, colocou. Aí então beleza, ó. No primeiro caso, né, que é o caso que você decidiu fortalecer o modelo, tá? A gente chama de fortalecer porque à medida em que você vai colocando cortes, vai melhorando a qualidade da tua solução, né? Porque ele vai cortando. Vocês lembram lá da aula do plano de corte, que a cada corte o poliedro ele vai diminuindo, né? Você vai tipo, né, chegando mais perto da solução ótima inteira. Então, tipo, de certa forma você está melhorando a tua formulação ou fortalecendo ela, vamos dizer assim. Então, nesse caso, você vai fortalecer a sua formulação, colocando planos de corte, e aí você, depois que você colocar um plano de corte, você vai ter que voltar para o passo 3, né? Que é o que? Resolver o programa linear de novo, certo? Que a gente viu lá no método de plano de corte, era isso que a gente fazia. Toda vez que a gente adicionava um corte, a gente tinha que voltar e resolver o programa linear de novo. E aí a gente fica nesse ciclo aqui, ó. Adiciona um corte, resolve o programa linear, passa por todas essas etapas aqui de novo, aí pode adicionar mais corte, aí volta, resolve o programa linear de novo, e aí, então, ou seja, tem um outro laço aqui dentro, tá? Dentro desse laço aqui do laço principal aqui, ó, tem esse outro laço aqui que está no passo 3, tá bom? Que a gente fica voltando nele toda vez que a gente coloca um corte, tá bom? Aí quando a gente falar, não quero mais colocar corte, tá? Ou porque eu não encontrei o corte, tá? Porque no caso do corte de Gomori, a gente sempre encontra corte de Gomori. Mas aqui, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês um tipo de corte específico que nem sempre eu consigo encontrar, tá bom? Então pode ser que eu rode o meu algoritmo e não encontre o corte, né? O algoritmo para resolver lá o problema da separação, né? Dada uma solução fracionária, tentar encontrar um corte, né? Que a gente chama de problema da separação. Pode ser que eu não encontre o corte. Aí se eu não encontrar, eu vou para o passo 6. Tá bom, pessoal? Então acho que deu para sacar qual que é a ideia, né? A gente usa para que serve o programa linear para a gente, né? Ele serve justamente para a gente obter limitante superior, né? No caso de problema de maximização, né? Então, o programa linear ele serve para isso, para a gente obter limitante superior, né? E aí,
E aí a questão do corte. Quando a gente vai colocando o corte, a gente vai melhorando esse limitante superior, tá bom? Então daí que vem a ideia do corte, tá bom? Porque aí quanto melhor for o teu limitante superior, mais chance você tem de podar, tá? Então, vamos supor, você passou aqui resolveu o programa linear, tal, a solução deu fracionária, o limitante superior que ele tinha dado aqui era maior do que o seu limitante inferior global, ele tinha passado por todos esses crivos aqui, né? A solução não era inteira, né? Ou seja, é ruim quando acontece isso, porque aí você vai ter que criar ramificações, né? Essa árvore ela cresce exponencialmente, ó, né? Então aqui é o nó raiz, eu tive que criar dois filhos para ele, aí esse cara eu criei dois, esse cara eu criei dois, aí para esse cara eu criei dois, né? Então esse troço cresce exponencialmente. Então o que eu quero é sempre conseguir podar, eu chegar aqui e falar, não, não preciso continuar, né? Então, é, então o corte ele serve para isso, ó, tipo, eu passei pela etapa 3 e 4, aí eu iria para o branch, né? Só que aí antes disso eu tento colocar corte para ver se eu ainda consigo podar, entendeu? Eu vou colocar mais corte aqui para ver se na próxima passada aqui eu podo. Aí eu fico pondo, fico pondo, fico pondo. Se eu conseguir podar, né, por um motivo ou por outro, né, ou porque a solução ficou inteira, ou porque o limitante superior desse nó ficou menor ou igual ao limitante inferior global, né? Se acontecer uma dessas coisas, maravilha, eu consegui podar. Aí eu tenho chance aqui de diminuir essa árvore aqui, né? Que ela cresce exponencialmente, né? Então quanto antes eu podar, melhor, tá bom? É, é isso. Então basicamente o algoritmo o método de branch and cut, ele faz isso, tá bom? Aqui, ó, acho que eu vou falar desse último slide aqui, ó. É, pontos importantes aqui, ó, desse algoritmo. É, primeiro que você tem que perguntar, né? Você tem que se perguntar, tem algoritmo eficiente para resolver o problema de separação? Né? Então, esse corte que você está tentando encontrar, você tem um algoritmo eficiente para encontrar esse corte? Às vezes não tem, tá? Às vezes o problema lá da separação para o tipo de corte que você quer é um problema difícil de resolver, é um problema NP difícil. Né? Se ele for NP difícil, não vai ter algoritmo eficiente. Né? É, bom, se não tiver um algoritmo eficiente, então você vai ter que procurar por alguma heurística, de preferência uma boa heurística, né? Então tem uma boa heurística aí que resolve o problema, né? Assim, resolve não, a heurística nunca resolve mesmo o problema, né? Ela procura por soluções, mas ela nunca consegue te falar com certeza que a solução que ela te deu, se a solução é ótima ou não é, né? Então, então, se você rodar a heurística lá, por exemplo, e a heurística não encontrar o corte, não significa que não dava para encontrar o corte. Significa que a heurística não encontrou. Né? Mas, enfim, na aula, já dando um spoiler aqui, né? No código que eu vou mostrar para vocês, o problema de separação é difícil. Então, tipo, não tem algoritmo eficiente para resolver. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma heurística para fazer a separação, tá bom? E aí isso não tem problema, isso não afeta o fato de que o teu algoritmo lá do Branch and Cut, se ele rodar até o final, tal, né, ele vai encontrar a solução ótima, tá? Ele só não vai encontrar a solução ótima se estourar o tempo, né? Se falar, eu quero rodar isso aqui por 1 hora, se passar desse tempo, para o algoritmo. Então aí você está parando o algoritmo por causa do tempo, né? Mas se você deixar o algoritmo rodar até o final, ele vai encontrar a solução ótima. Mesmo que você esteja usando heurística para colocar corte, tá bom? Porque o corte, ele vem aqui, ó, nesse passo aqui, que é um passo até, digamos que opcional, né? Porque aí, lógico que se eu não tivesse esse passo, eu ia dizer que é um branch and bound, né? Não é um branch and cut. Mas eu digo que ele é opcional porque eu resolvo o problema sem esse passo aqui, tá bom? Então não importa se eu resolvi aqui colocando cortes com heurístico ou não, porque isso aqui não é isso aqui que vai afetar o fato de eu. Não vai mudar aqui nada para. Eu vou encontrar a solução ótima, certo? Do mesmo jeito. Outra. Opa!
Outra coisa, vale a pena incluir cortes de forma indiscriminada? Então, assim, eu vou ficar cortando lá a vida inteira, né? A resposta, né? Não. Não, nem, falando assim de forma geral, tá? Não, assim, pode até ser que tenha algum caso assim que valha a pena, mas da minha experiência com essas coisas aí, eu acho que eu no geral eu diria que não. 99% dos casos não, tá? Então não vale a pena ficar pondo corte a vida toda. Você precisa, digamos que, calibrar o algoritmo para decidir quando parar de colocar cortes. Tá bom? Você precisa bolar critérios de falar, ó, não, chega de colocar corte. O seu critério pode ser tipo, eu já coloquei muito corte, esse corte aqui não tá tão bom. Né, porque o corte, como que você fala que ele não é tão bom, né? É, porque assim, o corte é uma inequação, certo? É uma inequação, ela tem um lado esquerdo e um lado direito, né? Quando você vai colocar essa inequação, vamos supor que é uma inequação de menor igual. Se você vai colocar essa inequação e ela vai cortar a solução viável atual, é porque o lado esquerdo ele está maior do que o lado direito, certo? E ele deveria ser menor ou igual, certo? E ele está maior. Só que, vamos supor que o lado esquerdo está dando 10 e o lado direito era tipo 9,7, sei lá. Então, tipo, ele está 0,3 violado, vamos dizer assim. Essa inequação está violada por 0,3. Né? Então, isso aí é um parâmetro para você dizer se esse corte sabe, se ele, o quão violado ele tá. É um tipo de indicador, digamos, se o corte é bom ou não é. Então, se falar, um corte que meu tá 0,001 violado, não vai ser um bom corte, né? Então, então esse é um critério que você pode usar, né? Outro critério também é se falar, eu já coloquei corte demais, entendeu? Outra coisa que você pode fazer também, né? Aqui, tipo, você fala, ó, quando eu tô mais para cima aqui na árvore, eu sou mais agressivo nos cortes. Eu vou pondo corte que nem doido aqui, quando eu tô nos nós aqui bem próximos da raiz. Conforme vai descendo mais na árvore, aí eu vou abandonando os cortes, tá? Por quê, né, pessoal? Porque o desempenho desse algoritmo, ele depende do quê? De basicamente duas coisas. É o tamanho dessa árvore, né? Então é quantos nós você vai ter que explorar, e também quanto você gasta para explorar cada nó, entendeu? Então não adianta você falar para mim, ó, eu fiz um algoritmo que ele explora lá para uma certa instância, ele explora 1.000 nós, né? Aí eu tipo coloquei uns cortes lá, agora ele está explorando só 500 nós. Isso não é suficiente para você concluir que melhorou o algoritmo. Porque, tipo, o que explorou 1.000 nós, ele pode ter gastado 1 segundo por nó. Então, ele gastou 1.000 segundos no total. O que gastou, tipo, 500, o que explorou 500 nós, ele pode, tipo, ter gastado 10 segundos por nó. Eu agora nem sei se eu falei segundo, minuto, mas pode ter gastado 10 vezes mais por nó, entendeu? Então ele, tipo, ele gastou metade, a quantidade de nós metade, mas em cada nó ele gastou 10 vezes mais. Então ele vai ser pior, certo? Então, tipo, essa coisa de ficar incluindo corte, ela aumenta o gasto que você tem em cada nó, certo? Então você sabe, então um jeito que o pessoal costuma fazer, que os solvers fazem, né, na implementação deles, é ser mais agressivo com os cortes quando os nós estão mais próximos da raiz. À medida em que vai descendo na árvore, ele vai entendendo que esses cortes já não estão mais fazendo tanta diferença e ele para de colocar para ter um ganho de desempenho aí nos nós, tá bom? É, então, ou seja, uma questão aqui, um ponto importante é como calibrar a intensidade em que inclui os cortes, tá bom? Então, posso colocar pela quantidade, né? Falou, se já coloquei 100 cortes lá no nó, eu paro, né? Se não tiver muito violado também eu não coloco, enfim, você vai bolando critérios e vai testando a tua implementação com as instâncias que você tem e vai vendo lá o que acontece, né? Às vezes ele melhora para algumas instâncias, piora para outras, né? Mas aí você vai tentando ver, assim, de forma geral,
conforme você vai calibrando aí o algoritmo, se ele está piorando ou se ele está melhorando, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, vamos agora falar aqui do problema da mochila binária, né? É, então, ó, é bem fácil ver o modelo aqui da mochila binária, né? O modelo é assim, eu tenho variável x, né, associada a cada item i, né? Aí o xi, quando ele é 0, significa que o item não está na mochila, quando é 1, significa que o item está na mochila. Então a minha função objetivo vai ser maximizar a soma dos valores dos itens que estão na mochila, né? Então, se o xi do item for 0, não vai acontecer nada aqui, mas se for 1, eu vou somar, nesse somatório, né, eu vou somar o valor do item. Então eu estou somando os valores aí dos itens que eu escolhi, né? Eu quero maximizar isso. E eu tenho uma única restrição que eu tenho que satisfazer, né? Que é quando eu escolho o item, eu tenho que somar o peso dele aqui nesse somatório, né? Então, se der 0 aqui, eu vou, né, 0, vou multiplicar o peso dele por 0, então não vai entrar na conta. Mas se for 1, aí eu estou somando o peso dele aqui. Então, esse somatório vai ser o peso dos itens que eu escolhi. E isso não pode ultrapassar a capacidade da mochila, tá bom? Modelo bem básico, né? Mais fácil até do que o da dieta. Agora, eu vou mostrar para vocês uma inequação que é assim, ó. Esse modelo aqui ele já é suficiente, ó. Eu já modelei o problema da mochila. Só que, se eu resolver isso aqui com a relaxação linear, né, falar o x tem que ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, né, nesse caso a relaxação linear aqui não é só colocar não negatividade, tá? Nas variáveis eu tenho que colocar x maior ou igual a 0, x menor ou igual a 1, tá bom? Nesse caso, se eu não fizer isso, ele não vai conseguir perceber que o x tem que ser menor ou igual a 1. Então essa é a relaxação linear, tá? Aí o que acontece? Quando eu resolvo a relaxação linear, eu posso encontrar uma solução fracionária, tá? E aí, agora eu vou olhar inequações aqui para cortar soluções fracionárias, tá bom? Porque, tipo, o que eu tenho aqui já é suficiente para soluções inteiras, tá? O que eu quero é, né, justamente, conforme eu for resolvendo relaxação linear encontrando solução fracionária, eu quero cortar essas soluções fracionárias, tá bom? Então vamos ver aqui um corte aqui, ó. Dizemos que um subconjunto C, tá, de itens é uma cobertura se a soma dos pesos desses itens for maior do que a capacidade da mochila, certo? Então peguei um conjunto de itens que estoura a mochila, eu vou chamar isso de cobertura, tá bom? Qualquer conjunto desses aí é uma cobertura. Note que as seguintes inequações são válidas. Então qual que é a inequação que eu vou falar? Se eu tenho uma cobertura C, é claro que eu não posso colocar todos esses itens na mochila, certo? Porque se estoura a mochila, né? Então, eu somando aqui os x's aqui desses itens que estão nesse conjunto C, isso tem que ser menor ou igual à cardinalidade do C, né? Que é o número de elementos que esse conjunto tem, menos 1. Tipo assim, pelo menos um desses itens você não vai poder colocar, porque se você colocar todos vai estourar a mochila, certo? Então é bem óbvio de ver que essa inequação é válida, certo? Então, para qualquer subconjunto de itens que seja uma cobertura, essa inequação é válida, tá bom? E aí você vai falar, pô, eu preciso dessa inequação? Não preciso. Se eu for olhar para esse modelo aqui, ó, eu já modelei o problema da mochila aqui. Mas, repetindo aqui, o que eu estou procurando são inequações que vão cortar soluções fracionárias que não estão sendo cortadas aqui, por essa inequação aqui, tá bom? Então, isso acontece na prática, tá? Porque assim, olhando aqui, você não tem como saber, né? Você fala, mano, como que eu sei que eu vou encontrar alguma solução fracionária daqui que eu vou conseguir cortar com essa inequação? Bom, eu teria que mostrar um exemplo para vocês aqui.
tá bom? Mas eu não tenho. Ah, tenho. Deixa eu ver. Tenho. Tem um exemplo aqui. Então vamos mostrar. Então imagina aqui, ó. Uma mochila que tem capacidade 15, né? Aí os pesos dos itens são esses aqui, ó, 5, 7, 9. O vento ali fora tá brabo, viu? Eu tô sentindo aqui escutando uns barulhos aqui das coisas balançando aqui. Então os pesos são esses, os valores, ó, 10, 15 e 2. Aí, ó, esse x aqui é uma solução fracionária viável, né? Ó. Então, se eu colocar o item 1, o item 2 e 1/3 do item 3, vamos ver quanto é que vai dar aqui de peso. Ó. Vai dar 5 mais 7, vai dar 12. E 1/3 de 9, que é 3, aí vai dar 15. Tá? Então, essa solução ela tem valor 15. Né? Não, desculpa, ela tem peso 15. Né? Porque eu olhei para os pesos aqui. Ela tem peso 15. Ou seja, ela respeita a capacidade da mochila. Certo? A capacidade é 15. Então, uma solução fracionária que satisfaz essa inequação aqui, ó, tá bom? Porém, ó, se eu pegar essa cobertura aqui, ó, que é o 2 e 3, ó, o item 2 tem peso 7, o item 3 tem peso 9. Então, 7 mais 9 dá 16. Estoura a capacidade da mochila. Então, esse conjunto aqui é uma cobertura. Então, se eu aplicar uma inequação dessa aqui, ó, para essa cobertura, vai dar x2 mais x3 menor ou igual a cardinalidade da cobertura, que é 2, né? Cardinalidade da cobertura é 2, menos 1, 1. Então, esse lado aqui direito vai ficar 1, certo? 1. Então, x2 mais x3 menor ou igual a 1. Nessa solução aqui, ó, quanto que está dando o x2 mais o x3? Está dando 1 mais 1/3. Então, está dando 1 e 1/3, que é maior do que 1. Certo? Então, essa inequação ela vai cortar essa solução aqui. Certo? Então fica claro aqui, né? Quando eu olhava para isso aqui, eu falava, eu não via muito sentido em ter essa inequação aqui. Né? Eu falava, eu tenho um modelo aqui já, para que eu quero isso aqui? Eu quero porque, na verdade, o que eu vou resolver lá no meu algoritmo, eu vou resolver a relaxação linear disso aqui. E aí a relaxação linear vai me dar uma solução fracionária lá que às vezes, né, que é viável aqui desse modelo, mas eu posso cortar essa solução com outras inequações, tá bom? E aí a gente sempre tem que lembrar que assim, essas inequações elas não eliminam nenhuma solução inteira, tá bom? Porque nenhuma solução inteira vai conter todos os itens de nenhuma cobertura, porque, né, todas as coberturas estouram a capacidade da mochila. Certo? Então temos um corte aí. Ó. Agora, como encontrar esses cortes? Né? Como resolver o problema da separação aqui, disso aqui? Né? Então, primeiro vamos enunciar o problema da separação. Né? Qual é o problema da separação? Né? Bom, essa aqui é a inequação que eu quero separar. Né? Agora vamos dar uma massageada nela aqui. Ó. Jogamos o C aqui para a esquerda. Né? Aí, ó, agora como esse somatório é para cada item de C, então em vez de eu colocar a cardinalidade do C aqui fora, eu vou colocar um menos 1 aqui dentro. Eu vou colocar entre parênteses aqui. Então estou somando menos 1 para cada item, daria os menos cardinalidade de C aqui, tá bom? Estamos só massageando aqui, ó. Agora só multiplicamos por menos 1 aqui, né? Então inverteu o lado da equação, troquei o sinal do 1, troquei o sinal de todo mundo aqui. Ficou 1 menos xj. Tá, então essa assim, eu só massageei, tá? Então essa aqui é a inequação que eu quero satisfazer, né? Aí agora, pessoal, prestem bastante atenção nisso aqui, ó. Deixa eu só dar um gole na minha água. Um gole, na verdade, na minha água com gengibre. Prestem bastante atenção nisso, pessoal. Ó, o que acontece? Dada uma solução fracionária x asterisco,
O problema da separação das inequações de cobertura pode ser resolvido através do seguinte problema de otimização. Eu vou minimizar, eu quero encontrar uma cobertura, né, que minimiza, porque isso aqui tem que ser, esse lado esquerdo aqui tem que ser maior ou igual a 1, certo? Se eu tiver um algoritmo que, dentre todas as coberturas, escolhe uma cobertura que minimiza o lado esquerdo, o que eu sei, né? Bom, se essa cobertura que minimiza for, vamos supor, 2, quer dizer, 2 não, vamos supor, meio, né? Que aí meio é menor do que 1, né? Meio é menor do que 1. Então a inequação vai estar violada e eu encontrei um corte, certo? Então, de novo, eu vou repetir. Imagina que eu resolvi o seguinte problema. Eu encontrei uma cobertura que minimiza esse somatório aqui, ó, tá bom? Se eu encontrei resolvi esse problema e essa cobertura, quando eu somei esse lado esquerdo aqui, deu meio, eu encontrei um corte, porque meio não é maior ou igual a 1, né? Meio é menor do que 1. Então eu encontrei o corte, eu encontrei o que eu queria, né? Por outro lado, se esse lado esquerdo aqui der 1, ou 2, ou 3, sei lá o que, se der alguma coisa que é maior ou igual a 1, o que acontece? Eu sei que nenhuma cobertura viola essa inequação. Certo? Por quê? Porque tipo, eu escolhi a cobertura que tem esse somatório mínimo aqui. Ó. Então eu sei que qualquer outra cobertura. Então vamos supor que deu 1, vai aqui, né, no somatório. Então qualquer outra cobertura vai dar 1 ou mais do que 1. Porque tipo, eu escolhi a que minimizava esse lado esquerdo. Tá bom? E aí, se essa que eu encontrei, que é a mínima, ela já é maior ou igual a 1, todas as outras que eu não encontrei, elas vão ser também maiores ou iguais a 1. Tá bom? Então, por que isso é interessante, pessoal? Porque assim, ó, deixa só, eu sei que tá ficando um pouco longo aqui, acho que eu não esperava que essa primeira parte da aula ia ficar tão longa, mas vamos lá. Esses assuntos de programação inteiros, a gente sempre acha que vai dar tempo de explicar rápido e não dá, né? Sempre é complicado. Nota que assim, ó, se eu estou incluindo uma inequação para qualquer cobertura, qualquer subconjunto de itens pode ser que ele seja uma cobertura. Então, assim, qual é a quantidade de subconjuntos que tem de n itens? Eu tenho 2 elevado a n subconjuntos. Né? Então, tipo, ou seja, a quantidade de subconjuntos que podem ser uma cobertura é exponencial. Eu tenho essas inequações aqui, elas, tipo, você pode dizer que você tem uma quantidade exponencial delas. Né? Então você não vai nem conseguir, nem que você queira, você não vai conseguir colocar todas. Né? Só que uma coisa que é interessante aqui, do que eu estava falando aqui, de resolver isso como um problema de otimização, é que se eu encontrei uma cobertura que minimiza esse somatório e ela já é maior ou igual a 1, significa que todas as outras inequações de cobertura que eu ainda não coloquei, eu não preciso colocar, porque elas já estão todas satisfeitas. Entendeu o pulo do gato? Certo? Pensa nisso aí, pessoal. Tá? Então, ou seja, qual que é esse problema de otimização que eu tenho que resolver? Aqui eu estou colocando uma outra variável aqui, z, tá? Então imagina que agora o x, ó, ele é a solução fracionária dessa relaxação que você resolveu. Então ela não é mais uma variável, tá? Nesse problema da separação, o x não é variável, o x é a solução. Tá? Então eu peguei o x como solução da relaxação linear. Então isso aqui agora é uma constante aqui, ó, tá? E aí eu estou tipo, declarando aqui uma outra variável z, tá? Binária também. Né? Então eu quero escolher um subconjunto de itens, tá? Que eu vou olhar para eles agora com essa variável z, né? Então tipo, o item tá ou não tá na cobertura,
se o ZJ for 0 é porque o item J não está na cobertura. Se o ZJ for 1 é porque o item J está na cobertura, tá bom? Então eu tenho que encontrar um vetor Z que minimize isso aqui, tal que a soma dos pesos aí dos itens tem que ser maior do que C, tá bom? Então esse aqui é o problema da separação. Agora a bad news é que esse problema da separação ele é difícil de resolver, tá bom? Então não tem algoritmo polinomial para resolver isso aqui, tá? Esse aqui é um problema que ele é basicamente basicamente um knapsack, né? Deixa eu dar um gole aqui na minha água. Ele tem toda a cara de um problema de knapsack, né? Uma restrição dessa aqui, com essa função objetivo. Enfim, mas eu não vou adentrar aqui nos méritos. Eu só vou... Vocês acreditam em mim aí, vai? O problema é difícil de resolver. Não tem algoritmo polinomial para resolver, tá bom? Então, ou seja, eu vou rodar alguma heurística aqui, tá bom? Alguma heurística para eu tentar resolver esse problema aqui, tá? Aí, quando eu rodar a minha heurística, aí já não vai mais ser verdade aquela história que eu falei de que, se eu encontrar, quando eu encontrar, porque o que eu falei assim, o que eu falei era verdade, né? Eu teria que encontrar uma cobertura que minimiza esse lado, aí se o mínimo já fosse maior ou igual a 1, todas as outras estariam satisfeitas. Como eu não sei encontrar o mínimo, eu vou rodar uma heurística, aí se a minha heurística encontrar uma cobertura que o lado esquerdo aqui for 1 ou maior ou igual a 1, não significa que não tenha uma cobertura que viole, né, a inequação, tá? Mas aí até aí tudo bem, porque, né, eu só quero tentar encontrar algum corte. Se eu não conseguir, paciência, né? O que eu expliquei para vocês aí já, né? Eu não sou obrigado a encontrar o corte, tá bom? Então, se eu não encontrar, paciência, tá bom? Uma outra coisa também, pessoal, que a gente não deve confundir. Quando a gente tinha os cortes de Gomori, sempre que você tinha uma solução fracionária, você conseguia encontrar um corte de Gomori. Aqui, mesmo que eu souber resolver o problema da separação, tá? Mesmo que eu resolva, mesmo que um algoritmo não seja polinomial, tá? Então, mesmo que eu tenha um algoritmo exato para resolver o problema da separação, não significa que qualquer solução fracionária vai ter um corte desse aqui para cortar a solução fracionária, tá bom? Isso não é verdade. Aqui, a única coisa que eu vou garantir, se eu fizer essa separação aí com o algoritmo exato, é que essas inequações de cobertura vão estar satisfeitas, tá bom? Mas o fato delas todas estarem satisfeitas não significa que não tenha nenhuma solução fracionária, né, que satisfaça todas elas também, tá bom? Mais para frente aí na nossa disciplina, eu vou explicar um pouco mais essa parte teórica. Assim, a nossa disciplina ela não é uma disciplina teórica, tá? Mas eu vou dar noções aí mais profundas aí para vocês dessa questão de qualidade das formulações e tal. Então não é bem, essa questão não é simples, tá, pessoal? Não é porque eu estou mostrando um corte aqui para você que qualquer solução fracionária vai ser cortada por esse corte, tá bom? Tem vários problemas lá que tem vários cortes lá, os caras vão mostrando um monte de corte lá e mesmo assim não é suficiente para cortar todas as soluções fracionárias, tá bom? O que a gente quer é resolver o problema rápido, tá? Assim, o mais rápido possível. Então, não importa que, né, você teve que aumentar aqui o número de nós, então, ou seja, se você fosse igual o corte de Gomori lá, que sempre você corta, você só ficaria no nó raiz, você não precisaria de branch, né? Você faria lá um método de plano de corte puro, não teria branch aqui no meio, né? Então, o branch and cut ele já assume que, né, você não vai conseguir encontrar a solução inteira sempre, né? Tá bom, pessoal? Então,
Então agora sim, bora codar que o barato é lock, né? Então segunda parte da aula eu vou mostrar aqui uma implementação disso aí para vocês, tá bom?